Fui a uma nova ginecologista para uma consulta de rotina da minha gravidez. Ela ficou a olhar para o ecrã do ecógrafo e depois olhou para mim pálida. Quem foi o médico que acompanhou as suas consultas anteriores? O meu marido, doutora, ele também é ginecologista. Preciso de lhe fazer alguns exames imediatamente. Este óbito que estou a ver não devia estar aí, disse a médica alarmada. Fiquei em choque. Lúcia sentiu que esta gravidez era diferente não só por ser a primeira, mas pela forma como o seu marido João a tratava como se fosse uma rara peça de porcelana que ele temia que se partisse. João era ginecologista, e no início Lúcia pensou que era uma bênção. Não havia necessidade de procurar outro médico. João cuidava de tudo, as vitaminas, os horários das refeições, até mesmo a temperatura do ar-condicionado no quarto deles. No início, Lúcia sentiu-se cuidada, mas ao entrar no 7º mês, esse cuidado começou a parecer vigilância. João insistia em realizar todas as ecografias ele mesmo no seu consultório privado em casa, alegando privacidade. Não quero que outro homem te veja, querida, disse ele uma vez. E Lúcia, apaixonada, achou aquilo romântico. No entanto, havia outra sombra que inquietava Lúcia, a sua sogra Carmo. Carmo era a imagem da matriarca perfeita em público, mas havia algo estranho nela quando estavam a sós. Vinha quase diariamente com um tônico de ervas de cheiro estranho, insistindo que Lúcia o bebesse. É para a saúde do feto, dizia. E ela? O que mais incomodava Lúcia era a forma como Carmo lhe tocava na barriga. Não era o toque de uma avó carinhosa, mas algo que parecia uma avaliação. Pergunto-me quanto valerá este ativo, murmurou Carmo uma tarde, os seus olhos fixos na barriga de Lúcia, com uma fria concentração. É o nosso ativo mais valioso. A palavra ativo ressoou nos ouvidos de Lúcia. Não uma bênção, não uma dádiva, mas um ativo como ações ou imóveis. A inquietação cresceu. João desvalorizava sempre dizendo que as hormonas a estavam a tornar demasiado sensível. Mas Lúcia sabia que não estava a alucinar. Algo estava errado. Queria uma confirmação de outra pessoa, uma perspectiva neutra. Com as mãos a tremer, Lúcia marcou uma consulta numa clínica nos arredores de Lisboa. Usou um nome falso e pagou em numerário, consultando a doutora Sofia Moraes, uma especialista em medicina materno-fetal, muito recomendada numa comunidade online de mães. Mentiu a João dizendo que ia a um encontro com velhas amigas da faculdade. A culpa corroía-a, mas o medo era muito maior. A clínica da doutora Moraes era diferente do sombrio consultório de João. Era luminosa e limpa, e o pessoal era amável. Lúcia relaxou um pouco. A doutora Moraes era uma mulher de meia-idade profissional e serena. Lúcia explicou que só queria uma segunda opinião para sua tranquilidade, acrescentando que gostaria de fazer uma ecografia 4D para o álbum do bebê. A doutora Moraes sorriu compreensivamente. Bem, vamos dar uma vista de olhos a esse bebê, disse ela amavelmente. Lúcia deitou-se. Aplicaram-lhe o gel frio na barriga. Uma imagem a preto e branco começou a formar-se no grande ecrã à sua frente. O batimento cardíaco do feto encheu a sala forte e rítmico. Ele é muito ativo, disse Lúcia com lágrimas de alívio a brotarem-lhe nos olhos. O bebê estava saudável. Talvez ela estivesse apenas a ser paranoica. Doutora Moraes sorriu. Sim, Lúcia. O bebê está muito saudável. Um coração forte à coluna direita. Perfeito. A médica moveu a sonda, medindo a circunferência da cabeça e o comprimento do fêmur. Lúcia começou a relaxar e a desfrutar do momento, mas de repente o sorriso desapareceu do rosto da doutora Moraes. Ela voltou a mover a sonda para um ponto afastado da imagem do feto. A sua expressão tornou-se séria. Pressionou alguns botões ampliando a imagem no seu próprio monitor. Depois, com um movimento rápido, desligou o ecrã de Lúcia. O que se passa, doutora? Perguntou Lúcia, o coração a começar a bater com força. O nosso bebê está bem. O seu bebê está bem, respondeu a doutora Moraes. Mas a sua voz era tensa. Pousou a sonda da ecografia e olhou fixamente para Lúcia. Um silêncio sufocante encheu a sala. Quem foi o médico que a examinou anteriormente? Perguntou a doutora Moraes em voz baixa, mas firme. Lúcia ficou desconcertada com a súbita mudança de ambiente. O meu marido, o Dr. João. Ele também é ginecologista. E a mãe dele, a Carmo, tem me ajudado muito.
A doutora Moraes ficou em silêncio. Voltou a olhar para o seu monitor como se não pudesse acreditar no que estava a ver. Parecia pálida. Levantou-se da sua cadeira com as mãos a tremer ligeiramente. Lúcia, disse ela, a sua voz agora alarmada e urgente. Preciso de lhe fazer alguns exames imediatamente, uma análise de sangue completa. E vou agendar uma ressonância magnética o mais rápido possível. Lúcia começou a entrar em pânico. Por que, doutora, o que é? É cancro, um tumor. A médica abanou rapidamente a cabeça. Não é isso. Não sei exatamente o que é, mas este objeto que estou a ver não devia estar aí. Não pertence ao interior do seu útero. Que objeto, doutora? Por favor, explique-me. Lúcia sentou-se apesar do gel da ecografia que ainda tinha na barriga. Sentia um frio mais intenso do que qualquer gel. A doutora Moraes respirou fundo, tentando conter o seu alarme pelo bem da sua paciente. Virou o monitor para Lúcia. O seu bebê está saudável. Olhe aqui, disse ela, apontando para a imagem do feto aninhado pacificamente. Mas aqui, moveu a imagem apontando para um ponto perto da parede uterina de Lúcia, bastante perto do feto. Havia uma sombra pequena densa, e de forma estranha. Tinha uma forma muito precisa, quase como uma pequena cápsula metálica em marcado contraste com o tecido biológico que a rodeava. O que é isso? Sussurrou Lúcia horrorizada. Esse é o problema. Não sei, disse a doutora Moraes com franqueza. Definitivamente não faz parte da sua anatomia, nem é nenhum dispositivo médico que eu conheça. Não é um DIU, não é um implante. É um corpo estranho, Lúcia, um objeto artificial. Lúcia ficou a olhar para a sombra. Nunca fiz uma cirurgia. Nunca me puseram nada. É isso que me preocupa, disse a doutora Moraes desligando o ecógrafo. O seu marido João é ginecologista. Não há forma de ele não ter visto isto nas ecografias. É bastante óbvio se souber o que procurar. Essas palavras atingiram Lúcia. Se souber o que procurar. Significava que João sabia. A sua atenção, a sua proibição de ver outros médicos. Todas as ecografias que ele próprio tinha feito não eram para proteger a sua privacidade, mas para proteger aquele objeto. Preciso de uma amostra do seu sangue, disse a doutora Moraes, já em modo profissional. Quero verificar se há marcadores de inflamação, metais pesados libertados na sua corrente sanguínea. E precisamos dessa ressonância magnética. Mas temos de ser muito cuidadosos. A doutora Moraes olhou Lúcia diretamente nos olhos. Não deve sob nenhuma circunstância mencionar isto ao seu marido ou à sua sogra. Mas por quê? Porque se o seu marido sabe disto e lhe o tem escondido, você pode estar em grave perigo. Não sei qual é o propósito deste objeto, mas foi colocado aí deliberadamente. Devemos assumir o pior cenário. A doutora Moraes agendou a ressonância magnética de Lúcia, num hospital diferente sob um nome falso, com o pretexto de uma consulta de nutrição. Tirou-lhe sangue e mandou-a para casa. Haja como se nada tivesse acontecido, advertiu a médica. Observe o seu marido. Escute. Não denuncie o seu medo. A viagem para casa foi um pesadelo. Lúcia conduziu atordoada. Cada pequeno pontapé do bebê parecia agora um lembrete do outro invasor dentro do seu corpo. O ativo. Seria a isto que Carmo se referia. Quando Lúcia chegou à casa já era de noite. A casa estava em silêncio. João ainda não tinha voltado do trabalho. Carmo também não estava. Lúcia tomou um duche rápido lavando os restos do gel, tentando acalmar os batimentos do seu coração. Tinha de agir com normalidade. João chegou tarde com ar cansado. Deu-lhe um beijo na testa. Como correu o encontro? Bem querido. Vieram bastantes pessoas, respondeu Lúcia, esforçando-se por soar casual. João sorriu, mas o seu sorriso não chegou aos olhos. Não te canses demasiado. Lembra-te que carregas uma carga preciosa. Naquela noite, Lúcia não conseguiu dormir. Deitou-se de costas para João fingindo estar a dormir. Sentiu cada movimento dele. Por volta das 2 da manhã, João deve ter pensado que ela estava profundamente adormecida. Saiu da cama em silêncio, quase sem fazer barulho. Lúcia susteve a respiração. João pegou no seu telemóvel e saiu do quarto, fechando a porta com cuidado. Lúcia esperou alguns segundos antes de deslizar para fora da cama.
Abriu a porta uma fresta. João não tinha ido longe. Estava de pé em frente ao seu consultório privado no andar de cima, com a porta ligeiramente entreaberta. Lúcia conseguiu ouvir a sua voz, um sussurro tenso. Ela foi a outro médico, mãe. Sussurrou João. O coração de Lúcia parou. Sim, só uma ecografia 4D barata. Disse que queria ver a cara do bebê. Não, ela não suspeita de nada. É demasiado tonta para suspeitar. Houve uma pausa. João ouvia a pessoa do outro lado da linha. Lúcia sabia exatamente quem era. Carmo. Claro, já verifiquei ontem à noite enquanto ela dormia. Continuou João agora com um tom de irritação na voz. Não te preocupes. A posição do objeto continua segura. A gravidez não o deslocou. Está tudo estável. Outra pausa. Sim, mãe. Vou extraí-lo eu mesmo durante o parto. Farei com que tudo pareça uma complicação normal. Depois podemos tratar do resto. João soltou uma risada abafada. Claro, ainda tenho os documentos da herança de Ricardo Fontes. Nada mudou. Tudo corre segundo o teu plano. Lúcia tapou a boca para abafar um grito. O objeto, o parto, os documentos da herança de Ricardo Fontes, o seu pai. Tudo estava relacionado com o seu falecido pai. O seu marido João e a sua sogra Carmo estavam a conspirar contra ela, e a chave de tudo estava dentro do seu útero, mesmo ao lado do seu filho por nascer. Lúcia voltou para a cama arrastando-se. O seu corpo estava gelado. Apesar do ar abafado do quarto, puxou os lençóis até ao queixo. Os seus olhos estavam fixos na porta fechada. Por trás daquela porta, no seu consultório, o seu marido acabara de confirmar os seus piores medos. Ele não era apenas um marido infiel, era um conspirador, um mentiroso e talvez um futuro assassino. E trabalhava para a sua mãe. Os documentos da herança de Ricardo Fontes, o seu pai. O que é que tudo isto tinha a ver com o seu pai falecido há muito tempo? Ricardo Fontes tinha sido um homem de negócios de sucesso, mas nunca tinha ostentado a sua riqueza. Vivia modestamente, e Lúcia sempre acreditou que a sua herança consistia apenas nesta casa e em fundos suficientes para a sua educação. Obviamente estava muito enganada. Lúcia forçou-se a respirar de forma regular. Não podia deixar que João soubesse que estava acordada. Quando João voltou ao quarto 15 minutos depois, moveu-se em silêncio como um predador. Lúcia sentiu o peso no colchão quando ele se deitou. Podia sentir a respiração do marido na nuca regular e tranquila. Estava a dormir ao lado de um monstro, e o monstro dormia profundamente. A manhã trouxe um novo tipo de terror. Como poderia agir com normalidade? Como poderia deixar que João a tocasse? Lhe desse as suas vitaminas, lhe sorrisse, mas tinha de o fazer. A sua vida e a vida do seu bebê dependiam disso. Sorriu durante o pequeno almoço e engoliu as vitaminas que João lhe deu. Depois vomitou-as em silêncio na casa de banho. Precisava de sair daquela casa. Precisava de respostas. A única pessoa que poderia saber algo era a irmã da sua falecida mãe, a sua tia Marta. Tia Marta era uma mulher simples e tímida, que sempre se mantivera à distância de Lúcia após a morte de Ricardo. Lúcia sempre pensara que era porque a tia se sentia desconfortável com a sua riqueza. Agora Lúcia suspeitava que era porque ela sabia de algo. Lúcia esperou que João saísse para o hospital. Tenho uma cirurgia, pode ser que chegue tarde, disse ele, beijando-a na testa. Lúcia resistiu ao impulso de limpar os lábios dele da sua pele. Assim que o carro de João desapareceu, Lúcia apressou-se. Não se atreveu a levar o seu telemóvel, temendo que João a estivesse a localizar. Pegou nas chaves do carro e conduziu até casa da sua tia Marta na Amadora. A casa era pequena, com um jardim cuidado que contrastava com a sua própria casa grande e fria. Tia Marta surpreendeu-se ao ver Lúcia grávida à sua porta. Lúcia, meu Deus, o que se passa? Tia, preciso de falar contigo. É muito importante. Tia Marta fê-la entrar e preparou-lhe um chá com as mãos a tremer. Estás pálida como um fantasma. O João fez-te mal. Lúcia não esperava aquela pergunta. Tu nunca gostaste do João? Tia Marta desviou o olhar. Não é isso. É só a forma como ele te olha. Como o teu pai costumava olhar para a tua mãe. Lúcia estava confusa, mas não tinha tempo. Tia, não tenho muito tempo. Preciso de saber sobre o meu pai e uma mulher chamada Carmo.
A chávena de chá de tia Marta tremeu tão violentamente que o chá se derramou. Pousou-a com um baque surdo. O seu rosto estava mais pálido que o de Lúcia. Por que dizes esse nome? Sussurrou ela com os olhos esbugalhados de terror. Não devias. É a minha sogra. É por isso que estou aqui, tia. Por favor, a Carmo é a mãe do João. O que é que tu sabes? Tia Marta soltou um suspiro trêmulo e começou a chorar um soluço baixo e reprimido. Afasta-te dessa mulher, Lúcia. Tens de te afastar dela. Não posso, tia. Vivo com ela. É a mãe do meu marido. Por favor, diz-me. Tia Marta respirou fundo e tremulamente começou. A Carmo não é boa pessoa. Anos antes de a tua mãe morrer, ela era a assistente pessoal do teu pai, Ricardo Fontes. Era muito inteligente e muito capaz, mas também astuta. O teu pai confiava muito nela. O que aconteceu? Ela estava obcecada não pelo teu pai, mas pela fortuna dele. O teu pai, Ricardo, era um bom homem, mas também paranoico. Escondeu a sua fortuna em todo o lado. Não confiava nos bancos, não confiava em ninguém. Tia Marta continuou. Uma noite o teu pai encontrou a Carmo no escritório dele, a tentar abrir o seu cofre pessoal. Não o cofre normal, mas aquele que continha os seus livros de contabilidade secretos dos ativos. O teu pai ficou furioso. Despediu-a na hora. Foi só isso? Perguntou Lúcia. Não, a Carmo não aceitou. Ameaçou o teu pai. Eu estava no quarto ao lado. Ouvi-a gritar, tu humilhas-me, Ricardo. A tua fortuna devia ter sido minha. Um dia vou consegui-la. De uma forma ou de outra. Levarei tudo o que tens. Lúcia ficou em silêncio. Os documentos da herança de Ricardo Fontes. Carmo andava a planear isto há décadas. Tia, disse Lúcia em voz baixa, a herança do meu pai. O que sabes sobre ela? O João e a Carmo não param de a mencionar. Tia Marta olhou para Lúcia com lágrimas a escorrerem-lhe pelas bochechas. O teu pai era um excêntrico, Lúcia. Depois da morte da tua mãe, tornou-se ainda mais paranoico. Disse que tinha de proteger o seu legado. Criou um testamento muito estranho. Disse que a sua herança principal, avaliada em milhares de milhões de euros, não podia ser acedida sem uma chave especial. Couples-Fee onde está? Não sei. Ele só disse que a escondeu no lugar mais seguro do mundo, dentro do seu tesouro mais querido, algo que as pessoas nunca roubariam porque não saberiam que estava lá. Lúcia olhou para a sua barriga. O meu bebê. Tia Marta abanou rapidamente a cabeça. Não, querida, não, neto, isso foi muito antes de te casares. Tia Marta olhou para Lúcia com horror, como se tivesse acabado de se aperceber de algo. Lúcia, quando tinhas uns 15 anos, o teu pai levou-te a uma clínica privada no estrangeiro. Ele tinha dito que era para um procedimento médico menor, algum tipo de nova vacina. A memória atingiu Lúcia. Lembrava-se da clínica na Suíça. Tinha sido anestesiada por completo. O seu pai disse que era para fortalecer o seu sistema imunitário. Este objeto que estou a ver não devia estar aí. Lúcia cambaleou. Meu Deus, tia, o objeto está dentro de mim. Tia Marta soltou um pequeno grito. Ele implantou-o em ti. O teu próprio pai implantou a chave dentro da sua filha. E a Carmo sabia. Sussurrou Lúcia. Por isso fez com que o João se tornasse ginecologista para se casar comigo para me engravidar. Lúcia agarrou o braço da tia. O que eu faço? Eles planeiam tirá-lo quando eu der à luz. Tia Marta estava em pânico. Tens de ir à polícia. E dizer-lhes o quê? Que o meu marido é demasiado atencioso, que o meu pai implantou algo no meu corpo. Vão pensar que estou louca. Lúcia sabia que precisava de mais do que uma simples história. Precisava de provas e de um aliado poderoso. Tia, pensa, o meu pai deve ter deixado outras pistas. Quem era o advogado dele? Não sei. Ele mudava de advogado constantemente. Não confiava em ninguém. Pensa de novo, tia. Deve ter havido um. Tia Marta fechou os olhos com força, tentando lembrar-se. Espera, havia um. Ele mencionou-o uma única vez. Não era um advogado de empresas, era jovem, um novato na altura. O teu pai disse que era o único homem honesto que tinha conhecido, o único que não estava cego pelo dinheiro. O nome dele era Alexandre Vargas? Sim, Alexandre Vargas. O teu pai disse que só o Vargas podia executar o seu testamento secreto. Só ele sabia como funcionava. Alexandre Vargas, repetiu Lúcia. Tenho de o encontrar.
Lúcia saiu de casa da tia Marta com a mente a mil. Tinha um nome, Alexandre Vargas, mas também um novo terror. A chave estava dentro dela. O seu próprio pai a tinha colocado lá, tornando-a um cofre ambulante, um alvo para qualquer um suficientemente ganancioso para desejar a sua fortuna. E agora o lobo já estava em sua casa. Tinha de voltar para casa antes que João suspeitasse. Tinha de agir com normalidade, mas antes de voltar parou numa pequena loja e comprou um telemóvel descartável barato. Não ia correr riscos. Aquela noite foi a tortura mais longa da vida de Lúcia. Teve de sorrir a João. Teve de deixar que Carmo, que passara para jantar, lhe acariciasse a barriga. Um bebê saudável, disse Carmo com um sorriso doce. Temos de cuidar bem dele. Lúcia queria vomitar. Apenas assentiu e sorriu. Sabia que precisava de provas tangíveis. A confissão de João que ouvira ao telefone não era suficiente. A história da tia Marta seria descartada como um boato. Precisava de algo sólido para levar a Alexandre Vargas, e sabia onde o encontrar. O consultório de João, o consultório, que estava sempre fechado à chave. A oportunidade surgiu 2 dias depois. João recebeu uma chamada de emergência do hospital. Uma cesariana de urgência, um paciente em estado crítico. Saiu à pressa. A mãe vem ficar contigo, disse ele antes de sair. Lúcia sabia que a sua janela de oportunidade era estreita. Assim que João saiu, correu para o consultório. A porta, como sempre, estava fechada, mas Lúcia tinha reparado que João não usava uma chave. Usava um código no puxador da porta. Tentou o seu aniversário. Falhou. O aniversário de João. Falhou. O aniversário de casamento deles falhou. Lúcia entrou em pânico. Ouviu um carro ao longe. Carmo. Tentou uma última combinação, algo que a repugnava. A data prevista de parto do seu bebê. Clique. A porta abriu-se. A pontada da traição foi muito profunda. Ele tinha usado o seu bebê como uma chave. A sala era fria e arrumada. Por trás de um quadro sombrio de uma paisagem na parede, Lúcia sabia que havia um cofre. Puxou o quadro e, como esperado, um cofre digital. Tentou o mesmo código. A data prevista de parto do bebê. Bip. O cofre abriu-se. Dentro não havia dinheiro nem joias, mas uma pilha de documentos rotulados como Ricardo Fontes. E em cima da pilha, um grosso diário de cabedal preto. Lúcia tirou-o. Não era um diário normal, era um diário médico. As suas mãos tremiam ao abrir a primeira página. Era sobre ela. Numa letra fria e clínica, João tinha documentado tudo. Primeira página. Acesso ao sujeito, Lúcia estabelecido com sucesso. Fase 1 completa. Mostra interesse como esperado. Páginas de meses depois, casamento celebrado. Acesso total ao sujeito alcançado. Sra. Carmo está muito satisfeita. As páginas mais arrepiantes estavam no fim. Começavam com o início da sua gravidez. Gravidez induzida com sucesso após 3 tentativas. Sujeito não suspeita de nada. Localização do objeto confirmada através de ecógrafo portátil. Estável sem deslocamento devido ao crescimento fetal. Lúcia virou as páginas sem fôlego. A entrada mais recente era de há poucos dias. Plano de extração para o dia D. Proceder com cesariana de emergência após cenário de parto induzido falhado. Alegar sofrimento fetal, cordão umbilical enrolado. Anestesia geral completa será utilizada. Isto proporcionará tempo suficiente para a extração do objeto após o parto do bebê. E depois uma última frase numa tinta diferente, como se tivesse sido adicionada depois. Sra. Carmo sugere um acidente de má prática com anestesia overdose após o procedimento, mais limpo para eliminar futuras complicações de propriedade. O sujeito não precisa de sobreviver uma vez que o objeto seja recuperado com sucesso. Os joelhos de Lúcia cederam e ela caiu no chão. Um acidente de anestesia. Eles planeavam matá-la. Não era apenas um roubo, era um plano de assassinato a sangue frio projetado pelo seu marido e pela sua sogra. Fotografou cada página daquele diário com o seu novo telemóvel. O seu coração batia tão forte que os seus ouvidos zumbiam. Tinha de voltar a pôr tudo no sítio. Quando estava prestes a fechar o cofre, os seus olhos captaram algo mais.
Um envelope velho e amarelado enfiado debaixo da pilha de documentos. Era endereçado a João, para uma antiga morada da sua residência de estudante. Escrito à mão com uma caligrafia florida que Lúcia reconheceu como a de Carmo. Lúcia abriu a carta. A data era de há 20 anos, quando João tinha acabado de começar o curso de medicina. Meu querido João, começava a carta. Sei que é caro, a mãe sabe, mas vai valer a pena. Aquele cobarde do teu pai nunca entenderia. Mas nós sabemos pelo que lutamos. A fortuna de Ricardo Fontes devia ser nossa. Ele humilhou-me, despediu-me, tratou-me como lixo, só porque eu queria o que era meu por direito. Agora ouve-me bem. Descobri o segredo dele. Aquele estúpido do Ricardo implantou a chave da sua fortuna dentro da sua própria filha. Aquela menina estúpida, a Lúcia. É o destino, João. Tens de ser médico, não cirurgião, não pediatra. Tens de ser ginecologista. É a única maneira. Vais fazê-la apaixonar-se por ti. Vais casar com ela, engravidá-la e depois trazer para casa o que é nosso por direito. Não me falhes, filho. Não sejas como o teu pai. Faz isto por mim. Faz isto pelo nosso futuro. Todos estes sacrifícios serão recompensados. Lúcia ficou a olhar para a carta horrorizada. Não era um plano novo. Era um guião escrito por Carmo há décadas. João não era apenas um mau marido, era uma ferramenta afiada durante 20 anos pela sua mãe, apontada diretamente ao coração de Lúcia. De repente, Lúcia ouviu o som de uma chave na porta principal. Clique-clac. Carmo tinha chegado, antes do que João tinha dito. Lúcia entrou em pânico. Apressou-se a meter a carta e o diário de volta no cofre, fechou-o e voltou a colocar o quadro. Saiu a correr do consultório, fechando a porta com o mesmo código. Chegou à sala de estar sem fôlego mesmo quando Carmo entrava com sacos de compras. Ora, Lúcia! O sorriso doce de Carmo abriu-se. Por que estás a ofegar assim, querida? Como se tivesses estado a correr. Lúcia engoliu em seco, forçando um sorriso no seu rosto tenso. As suas mãos tremiam violentamente nas costas. Oh, não é nada, sogra. A voz de Lúcia soou estranha até para os seus próprios ouvidos. De repente tive um desejo por algo ácido. E à cozinha, porque vieste tão cedo. Um nó formou-se na sua garganta. Carmo estava de pé no limiar, o seu sorriso como uma máscara de porcelana amável. Trouxe-te o teu caldo de galinha favorito, disse ela, levantando um saco de compras. Obrigada, sogra, respondeu Lúcia, quase inaudível. Podia sentir o olhar de Carmo a despir cada um dos seus movimentos, procurando qualquer sinal de ansiedade. A mão de Lúcia, agarrando o telemóvel barato no bolso das suas calças de casa, estava úmida de suor. Tinha de agir com normalidade. Sabia que o seu tempo estava a lhe esgotar-se. O diário de João e a carta de Carmo eram a prova de um crime perfeito, mas essa prova não serviria de nada se ela acabasse morta numa mesa de operações. Tinha de sair daquela casa. Mas como Carmo agora seguia-a como uma sombra, dormindo no quarto ao lado com o pretexto de ajudar vigiando cada bocado de comida que entrava na boca de Lúcia. Lúcia sabia que não podia simplesmente fugir. Eles apanhá-la-iam. Precisava de um plano, de uma distração e de um aliado externo. Pensou na doutora Moraes. Tinha aquela consulta para a ressonância magnética que a médica lhe tinha agendado. Era a sua única razão legítima para sair de casa sem João, mas a consulta era dali a 3 dias. Não tinha a certeza de ter tanto tempo. Naquela noite, depois de Carmo adormecer no quarto ao lado, Lúcia esgueirou-se para a casa de banho, trancou a porta, abriu a torneira no máximo e sentou-se no chão frio. Tirou o seu telemóvel barato. A cobertura na casa de banho era má, mas conseguiu enviar uma única mensagem de texto à doutora Moraes. Ele sabe. A mãe dele também. Não me deixam ir. Planeiam matar-me durante o parto. Preciso de sair já. A resposta chegou 5 minutos depois, que pareceram uma eternidade. Mantenha a calma, Lúcia. Não entres em pânico. Adianta a tua consulta de ressonância para amanhã de manhã. Diz ao teu marido que é uma recomendação do teu médico anterior para um check-up pélvico. Vem para a morada que te envio. Não voltes para casa, terei uma equipa preparada. Temos de fazer isto parecer medicamente legítimo. Apareceu uma nova morada. Não era o hospital onde a doutora Moraes trabalhava.
Era uma clínica privada e discreta. Lúcia apagou as mensagens. Um problema resolvido. Agora o segundo. Alexandre Vargas. Tinha um nome, mas não um rosto ou um número. Não podia procurá-lo na internet. Tinha a certeza de que João e Carmo estariam a vigiar a sua atividade na rede. Então lembrou-se de algo. O escritório do seu pai, o verdadeiro escritório de Ricardo Fontes, na casa de hóspedes no fundo do jardim. Era um lugar onde nem João nem Carmo entravam. Provavelmente pensavam que o quarto estava cheio de tralha e más recordações, mas Lúcia sabia que o seu pai guardava tudo. Nas horas antes do amanhecer, muito antes de João ou Carmo se levantarem. Lúcia foi à casa de hóspedes. O quarto cheirava a pó, a papel velho e a madeira. Nas imponentes estantes entre grossos livros de negócios, Lúcia encontrou o que procurava, uma grossa agenda de cabedal. Abriu-a com as mãos a tremer. Sob o V encontrou Vargas Alexandre. Sociedade de Advogados, Vargas e Associados. Havia um número de escritório e um número pessoal. Lúcia fotografou o número com o seu telemóvel barato. De repente ouviu passos no corredor. O seu coração subiu à garganta. Lúcia querida. Era a voz de João. O que fazes aqui a estas horas? Há muito pó aqui. Não é bom para o bebê. Lúcia escondeu rapidamente o telemóvel nas costas. Só estava com saudades do pai, sussurrou, usando a verdade como uma mentira. De repente quis ver as coisas dele. João estudou-a por um momento, o seu olhar clínico a avaliá-la, e depois sorriu. O sorriso falso que Lúcia conhecia tão bem. Volta para a cama. Precisas de descansar. Amanhã tens essa ressonância magnética, não é? Disseste-me ontem à noite. Lúcia gelou. Oh, sim, querido. Para um check-up pélvico. O meu médico anterior disse que era importante. Claro, disse João. Boa ideia. A mãe leva-te. Tenho uma cirurgia importante amanhã que não posso cancelar. O sangue de Lúcia gelou. Carmo ia levá-la. Isto era um desastre. O seu plano de fuga estava a desmoronar-se. Não conseguiria fugir com Carmo lá. Mas Lúcia assentiu. Sim, querido. Tudo bem. Teria de adaptar o seu plano. Amanhã seria o dia da sua fuga de uma forma ou de outra. De manhã, Lúcia preparou-se. A sua mente trabalhava a toda a velocidade. Carmo já a esperava no carro. Lúcia foi à casa de banho, uma última vez. Tirou o seu telemóvel. Sabia que só tinha uma oportunidade. Enviou uma mensagem de texto para Alexandre Vargas, para aquele número pessoal. Sou a Lúcia, filha de Ricardo Fontes. A minha vida está em perigo. O meu marido João e a sua mãe Carmo tentam matar-me pela herança do meu pai. Tenho provas. Vou a caminho da clínica futura na Rua das Rosas agora. Por favor, não tenho mais ninguém a quem recorrer. Rastreia este telemóvel. Enviou, depois desligou o telemóvel e escondeu-o dentro do seu sapato. A viagem para a clínica foi horrível. Carmo não parava de falar sobre o quão feliz estava por ter em breve um neto. Lúcia apenas assentia. O seu coração batia tão forte que temia que Carmo o pudesse ouvir. Chegaram à clínica. Era pequena e discreta, muito diferente de um grande hospital. Carmo olhou para o edifício com desconfiança. Por que aqui? Por que não num hospital grande? É uma clínica especializada em ressonâncias magnéticas para a grávida sogra. É mais seguro? Repetiu Lúcia, usando a desculpa que a doutora Moraes lhe tinha dado. Lúcia entrou. Uma enfermeira recebeu-a. Lúcia, por favor, troque de roupa. A sua sogra pode esperar aqui. Eu vou com ela, disse Carmo bruscamente. Lamento, senhora, disse a enfermeira com firmeza. Regras estritas. Não são permitidos acompanhantes nos vestiários, nem na sala de ressonância magnética devido à radiação. Carmo parecia furiosa, mas não podia discutir com os procedimentos médicos. Sentou-se na sala de espera com os olhos fixos na porta por onde Lúcia tinha desaparecido. Lúcia entrou no vestiário. A doutora Moraes já a esperava lá dentro. Conseguiste? Sussurrou a médica. Lá, Pulse. Ela está lá fora. Não me vai deixar ir, disse Lúcia em pânico. Não vai sair pela porta da frente. A doutora Moraes apontou para outra porta atrás de um armário. Essa é a saída do pessoal.
Há um carro à espera. Agora dá-me o teu telemóvel. Deixei-o em casa. Bom, agora despacha-te. Só temos 15 minutos antes que ela comece a suspeitar. Mesmo quando Lúcia se ia mover, o alarme de incêndio da clínica soou estridente. Um fumo ligeiro começou a encher os corredores. Ouviram-se gritos de pânico da sala de espera. A porta do vestiário abriu-se de rompante. Não era a doutora Moraes, era Carmo. Os seus olhos ardiam de raiva. Onde pensas que vais, pequena traidora? Rosnou Carmo. Devia ter sido ela própria a ativar o alarme. A doutora Moraes tentou intervir. Senhora, o que está a fazer? Isto é um hospital. Carmo empurrou a doutora Moraes contra uma parede. Cala-te! Isto é um assunto de família. Agarrou o braço de Lúcia. Pensas que és muito esperta. Nunca vais escapar de mim. O João está na espera nas traseiras. Sabíamos que ias tentar alguma coisa. Tudo isto era uma armadilha. João não tinha nenhuma cirurgia. Eles sabiam que ela tentaria fugir. Tinham-lhe preparado uma cilada. Vamos fazer essa operação agora mesmo, disse Carmo arrastando Lúcia por um corredor traseiro. Lúcia debateu-se. Largue-me, por favor, eles tentam matar-me, gritou Lúcia com todas as suas forças. Chegaram à saída das traseiras. Não havia uma ambulância à espera, mas sim uma carrinha preta. João estava de pé ao lado dela. O seu rosto era frio e inexpressivo. Segurava algo. Um pano com clorofórmio. Eu disse-te que ela não viria tranquilamente, disse João à sua mãe. Os dois agarraram Lúcia. Ela lutou, pontapeou e mordeu. Mas as suas forças abandonaram-na. João começou a levar o pano ao seu rosto. Parem aí. Uma voz calma, mas autoritária, cortou o caos. João e Carmo congelaram. No final do beco, um homem, num fato impecável, estava de pé calmamente. Não estava sozinho. Atrás dele, estavam 2 agentes da Polícia de Segurança Pública. Quem és tu? Gritou João, ainda a escurar Lúcia. Sou Alexandre Vargas, disse o homem. Sou o advogado do falecido Ricardo Fontes e represento a minha cliente, ela. Apontou para Lúcia, que acabou de me informar que vocês os dois estão a tentar raptá-la. Carmo riu-se. Disparates. Esta rapariga é a esposa do meu filho. Está histérica, provavelmente doente. Pode ser, disse Alexandre. Mas a sua doença teve a casualidade de me enviar uma cópia completa deste diário médico. Alexandre levantou o seu telemóvel, mostrando as fotos que Lúcia tinha enviado das páginas do diário de João. E também uma cópia da carta do plano de assassinato que escreveu há 20 anos, senhora Carmo. Os rostos de João e Carmo ficaram pálidos como cera. Recebemos a chamada da Lúcia, continuou Alexandre, a sua voz agora gélida, e rastreamos o telemóvel. Mas também recebemos um pacote de emergência da doutora Moraes, com todas as provas médicas, incluindo os resultados da ressonância magnética do objeto no útero da minha cliente. A doutora Moraes saiu de trás dos policiais, o rosto tenso, mas decidido. João, disse Alexandre. Como médico sabe o que é negligência médica, mas como conspirador acabou de cometer um erro fatal. Você escreveu tudo. Os 2 policiais avançaram. João e Carmo estão presos por tentativa de homicídio, conspiração para rapto e conspiração para cometer fraude. João largou Lúcia. Sabia que tinha acabado. Mas Carmo não. Com um grito animal, atirou-se a Lúcia, já sem se importar com o bebê ou com a chave. Se eu não posso tê-lo, tu também não. Mas era tarde demais. A polícia já a tinha imobilizado. João ficou quieto, derrotado pela sua própria arrogância. Lúcia cambaleou, quase caindo. Alexandre amparou-a. Lúcia, disse ele suavemente. Sou Alexandre Vargas, o advogado do seu pai. Está a salvo. Lúcia olhou-se para o homem, depois para a doutora Moraes. Os seus aliados tinham chegado. Ela tinha conseguido. E nesse preciso momento, sentiu uma dor aguda na barriga. Não era do aperto de Carmo. Isto era diferente. Olhou para a doutora Moraes com olhos aterrorizados. Doutora, acho que as águas rebentaram. Lúcia agarrou a barriga. Uma dor aguda que não tinha nada a ver com o medo rasgou-lhe o corpo.
O líquido amniótico encharcou-lhe as pernas, formando uma poça no chão sujo do beco. O bebê vinha agora no meio do caos, com o seu marido a ser detido e algemado. Carmo viu a poça aos pés de Lúcia. Os seus olhos cheios de ódio transformaram-se de repente numa concentração assustadora. "O bebê!" gritou ela. "A chave vai nascer." Começou a debater-se com uma força desumana, arrastando o agente que a segurava. João pega no bebê, pega na chave. João, pelo contrário, estava paralisado. O seu rosto pálido, não pela detenção, mas ao ver Alexandre. Tinha visto o seu diário no telemóvel de Alexandre. Como um manipulador experiente sabia quando o jogo tinha terminado. O cálculo frio nos seus olhos mostrava que já tinha abandonado o plano e estava a começar a calcular a sua sentença. Mas Carmo não. Para ela não tinha acabado. "Cobarde!" cuspiu ela ao filho. "Depois de tudo o que sacrifiquei, pega-o. Já chega." A voz calma de Alexandre cortou o ar. "Agentes, levem-nos para o carro. Tirem-nos desta zona." O segundo agente ajudou o seu colega arrastando uma Carmo ainda a gritar e um João docilmente mortal. Ao passar por Lúcia, Carmo olhou-a com puro ódio. "Isto não acabou, Lúcia. Nunca vais desfrutar dessa herança. Vou apodrecer na prisão, mas vou certificar-me de que sofres." João não disse nada. Apenas olhou para Lúcia sem remorso nos olhos. Apenas um vazio frio, que de alguma forma era muito mais assustador do que a raiva da sua mãe. "Lúcia!" A voz da Dra. Moraes trouxe-a de volta à realidade. A médica já estava ajoelhada à sua frente, ignorando o caos à sua volta. O seu profissionalismo tinha assumido o controle. "Lúcia, ouve-me. Estás em choque e estás em trabalho de parto. As contrações estão a chegar demasiado rápido." "Dói!" gemeu Lúcia, apoiando-se em Alexandre. O estresse extremo provocou-o. "Não podemos ter o parto aqui." A Dra. Moraes olhou para a sua pequena clínica. "E não podemos voltar para lá. Não é estéril, não está equipada para isto." Olhou para Alexandre. "Temos de a levar para um hospital principal agora mesmo." Alexandre assentiu. "Vou chamar uma ambulância." "Não há tempo", disse a Dra. Moraes. "Olha o intervalo das contrações dela. 2 minutos. Vai ser rápido." "Usa aquele carro da polícia que os levou, que liguem as sirenes." Alexandre pensou rápido. "Demasiado arriscado. Não sabemos se eles têm mais alguém lá fora. Usaremos o meu carro. É blindado." "Uma relíquia do teu pai", disse ele a Lúcia com um pequeno sorriso amargo. Ele era mesmo paranoico. Tudo se moveu rapidamente. Alexandre pegou Lúcia ao colo, que gritou de dor quando outra contração a atingiu. A Dra. Moraes pegou numa mala de emergência da sua clínica. Meteram Lúcia no banco de trás de um sedã preto robusto e de luxo. A Dra. Moraes sentou-se ao seu lado enquanto Alexandre se punha ao volante. "Para onde?" perguntou Alexandre. "Para o Hospital da Luz. A minha equipa estava à espera lá." Disse-lhes que era uma emergência VIP. O carro acelerou, abrindo caminho no trânsito. Para Lúcia, a viagem foi um nevoeiro de dor e medo. Cada solavanco do carro parecia uma faca. "Tenho medo, doutora", soluçou Lúcia, agarrando a mão da Dra. Moraes. E se essa chave e esse objeto magoar o bebê quando ele sair?" A Dra. Moraes pegou no rosto de Lúcia entre as suas mãos, forçando-a a olhá-la. "Lúcia, ouve-me. Passaste por um inferno. Derrotaste 2 monstros. Agora vem a parte difícil, mas não estás sozinha. Concentra-te na tua respiração, concentra-te no teu bebê. Eu preocupo-me com esse maldito objeto." "Entendido. O teu único trabalho agora é dar à luz. Deixa o resto comigo." Essas palavras firmes acalmaram Lúcia. Ela assentiu, fechou os olhos e concentrou-se. Chegaram à entrada das urgências do hospital. Uma equipa de enfermeiros e uma maca estavam à espera. Foi uma operação fluida e profissional, o oposto do caos da clínica. Lúcia foi levada imediatamente para uma sala de partos privada preparada. Alexandre ficou do lado de fora da porta a coordenar com a segurança do hospital. Ninguém entrava naquele piso sem a sua autorização. Lúcia foi ligada aos monitores. O ritmo cardíaco do bebê era forte, mas as suas contrações eram incrivelmente intensas. A Dra. Moraes examinou Lúcia.
Dilatação completa. Lúcia, o teu corpo sabe o que tem de fazer. É hora de começar a fazer força. Lúcia olhou para a doutora Moraes. Estava a salvo de João. Estava a salvo de Carmo. Agora tinha de enfrentar o último desafio que o seu pai lhe tinha colocado no útero há décadas. Força, Lúcia, força. A voz da doutora Moraes era a única âncora de Lúcia num mar de dor. Lúcia fez força com toda a energia que lhe restava. O seu corpo arqueou-se na cama. A sala de partos estava cheia de atividade concentrada. Uma enfermeira secava-lhe o suor da testa, outra vigiava o ritmo cardíaco do feto. Não consigo mais, sussurrou Lúcia sem fôlego. Estou a ver a cabeça. Mais uma vez, Lúcia, força com toda a tua energia. Lúcia respirou fundo e, ignorando a dor ardente e a pressão imensa, fez força com um grito que lhe rasgou a alma. E de repente toda essa pressão desapareceu, substituída pelo som de um choro forte, potente e cheio de vida. Já cá está! Exclamou uma enfermeira. Lúcia desabou para trás sem forças. Lágrimas de alívio corriam-lhe pelas bochechas. Tinha conseguido. O seu bebê estava a salvo. Um menino saudável. Lúcia. A voz da doutora Moraes era suave pela primeira vez. A médica tratou habilmente do cordão umbilical antes de passar o bebê ainda coberto de vernix à equipa de enfermeiras pediátricas. Ele é perfeito. Lúcia chorava em silêncio. Observou a equipa de enfermeiras a limpar o seu filho. A razão pela qual tinha lutado estava saudável, mas a doutora Moraes não tinha terminado. O seu rosto tornou-se sério novamente. Olhou para Lúcia. Lúcia, o bebê está a salvo. Agora vamos terminar com isto. Não te mexas, a placenta vai sair em breve. E preciso de verificar esse objeto. Lúcia estava demasiado exausta para falar. Apenas assentiu. A doutora Moraes trabalhou rapidamente. Depois de a placenta sair, realizou um exame manual com o máximo cuidado, utilizando ao mesmo tempo uma sonda de ecografia portátil para localizar o objeto. Bom, murmurava ela. Não se moveu. Está longe do local de implantação da placenta. O teu pai sabia o que fazia. O objeto não estava na cavidade uterina, mas implantado no miométrio, o músculo do útero. Preciso de cirurgia, perguntou Lúcia fracamente. Não é necessário, disse a doutora Moraes. Consigo tirá-lo, mas não agora. Acabaste de dar à luz. O teu corpo precisa de recuperar. Tentar tirá-lo agora seria demasiado arriscado por causa da hemorragia. Lúcia pareceu desapontada. Então ainda está dentro de mim. Por agora, disse a doutora Moraes, mas está inativo. Não representa nenhum perigo para ti. De repente, a médica parou. Voltou a olhar para o ecrã do ecógrafo. Espera, isso é estranho. O quê? Disse Lúcia, alarmando-se novamente. Parece que há uma pequena luz dentro do objeto. Está a piscar muito fracamente. A doutora Moraes ampliou a imagem. Meu Deus, o objeto está a ativar-se. O nascimento do teu bebê, o ADN do teu bebê deve tê-lo ativado. Nesse momento, a porta da sala de partos abriu-se. Alexandre entrou ladeado por 2 seguranças do hospital. Parecia urgente. Lúcia, doutora, lamento interromper, mas acabo de receber uma chamada do Banco Central da Suíça. Alexandre parecia simultaneamente confuso e tenso. O quê? O testamento de Ricardo Fontes acabou de ser executado automaticamente. Toda a sua fortuna, milhares de milhões de euros, acabou de ser transferida para uma nova conta em nome da Lúcia e dos seus descendentes. Aconteceu há exatamente 3 minutos. Alexandre olhou para o seu relógio. A doutora Moraes olhou para Alexandre, depois para Lúcia e depois para o ecrã do ecógrafo. Exatamente quando o bebê dela nasceu. O nascimento foi a chave. Uma chave biométrica. Lúcia olhou para o seu filho agora limpo e envolto numa manta que uma enfermeira lhe trazia. Não era apenas o seu bebê, era o seu libertador. A enfermeira colocou o bebê sobre o peito de Lúcia. Lúcia abraçou-o com força. Olá, pequenino, sussurrou. Alexandre aproximou-se. Um sorriso genuíno desenhou-se no seu rosto. Parabéns, Lúcia. Conseguiste.
És uma mulher rica e tens um filho saudável. Mas e o João e a Carme? Perguntou Lúcia. Estão a tratar deles. Não verão a luz do dia por muito tempo, disse Alexandre. Ainda resta um problema, disse a doutora Moraes guardando o seu equipamento. Essa chave e esse objeto ainda está dentro da Lúcia e agora está ativo. Não sabemos que outras funções tem além de ativar a transferência. Alexandre ficou a olhar para a cápsula, a piscar no ecrã do ecógrafo. Acho que sei, disse ele em voz baixa. O seu pai Ricardo Fontes não era apenas paranoico, era um gênio vingativo. O que queres dizer? Perguntou Lúcia. Alexandre olhou para Lúcia seriamente. Lúcia, não acho que esse objeto tenha apenas aberto uma conta. Acho que tem estado a gravar. A gravar o quê? Tudo, disse Alexandre. Durante anos. Cada conversa, cada ameaça, cada sussurro. Ricardo Fontes não lhe deu apenas uma herança, deu-lhe uma arma. E acabamos de a ativar. O procedimento para extrair o objeto foi realizado 2 dias após o parto de Lúcia. Não foi uma operação importante, mas exigiu grande precisão. A doutora Moraes contou com a ajuda de um cirurgião torácico habituado a lidar com corpos estranhos para realizar o procedimento, enquanto Lúcia estava sob uma sedação leve. Alexandre esperava do lado de fora com um mandado judicial que o autorizava a tomar posse do objeto como prova. O procedimento foi um sucesso. Quando a doutora Moraes saiu do bloco operatório, segurava um pequeno frasco estéril. Dentro havia uma cápsula metálica do tamanho de um grão de arroz, mas um pouco mais grossa. Era de uma cor baça, mas na sua superfície piscava uma pequena luz LED azul, indicando que o objeto continuava ativo. Aqui está, disse a doutora Moraes entregando-o a Alexandre. A relíquia de Ricardo Fontes, daquele gênio louco. A Lúcia está bem, está a recuperar agora. Isto é assunto seu. Alexandre pegou nele com uma mistura de pavor e admiração. E imediatamente levou-o à melhor equipa de perícia digital do país. O que encontraram superou as suas mais loucas imaginações. O objeto era um dispositivo de gravação de áudio ativado biometricamente e projetado para estar permanentemente ativo, obtendo energia do calor corporal e dos microimpulsos nervosos. E como Alexandre suspeitara, tinha estado a gravar durante 15 anos. Desde o dia em que foi implantado no corpo de Lúcia aos 15 anos. Os dados de áudio extraídos eram terabytes. A maior parte eram sons triviais da vida diária de Lúcia, professores, a dar aulas, conversas com amigas, o som de filmes. Mas Alexandre e a sua equipa focaram-se nas gravações desde o dia em que Lúcia conheceu João. E aí encontraram ouro. O julgamento de João e Carmo foi notícia de primeira página. No início, os seus advogados contratados com os restos do dinheiro que a família de João tinha mostraram-se arrogantes. Argumentaram que Lúcia era uma esposa emocionalmente instável, que sofria de paranoia pós-parto. Afirmaram que o diário médico de João era simplesmente um registro de fantasias ou um rascunho de investigação mal interpretado. Disseram que a carta de Carmo era o desabafo emocional de uma mãe incompreendida de há décadas, sem relevância para nenhum crime. Pintaram João como um médico devoto e Carmo como uma avó carinhosa. Lúcia sentou-se na sala do tribunal com o seu filho pequeno Mateus ao colo. Estava calma. Ao seu lado sentaram-se a doutora Moraes e a sua tia Marta. Alexandre estava de pé com o procurador do Ministério Público. Meritíssimo, disse o advogado de João. A acusação não apresentou uma única prova tangível de que o meu cliente tivesse a intenção de prejudicar a sua esposa, apenas conjecturas e escritos privados obtidos ilegalmente. O procurador sorriu levemente. Meritíssimo, gostaríamos de apresentar uma última prova. Prova A. Alexandre adiantou-se e entregou ao escrivão do tribunal uma pendrive com os dados. Esta prova, disse o procurador, foi recuperada do próprio útero da vítima. Houve um murmúrio na sala. O advogado de João pôs-se de pé de um salto. Protesto, isto é uma tática teatral absurda. Protesto indeferido, disse o juiz. Eu revi este relatório forense. Continue. Foi reproduzida a primeira gravação de áudio. Eram as vozes de Lúcia e João a discutir alegremente sobre o tapete do quarto do bebê há 3 meses. Soava tão claro como se estivessem na sala. O advogado de João engoliu em seco.
A clareza da gravação era assustadora. E agora? Disse o procurador. Vamos reproduzir uma gravação de 14 de outubro, às 2 da manhã, gravada no consultório da casa do arguido. A voz de João sussurrada, mas clara. Ela foi a outro médico, mãe. Sim, só uma ecografia 4D barata. É demasiado tonta para suspeitar. A posição do objeto continua segura. Sim, mãe, vou extraí-lo eu mesmo durante o parto. Ainda tenho os documentos da herança de Ricardo Fontes. Tudo corre segundo o teu plano. João, no banco dos réus, olhava para o chão com o rosto cinzento. Ao seu lado, Carmo começou a tremer não de medo, mas de raiva. E agora? Disse o procurador. Uma conversa entre os dois arguidos gravada na sua sala de estar 2 dias depois. A voz de Carmo fria e calculista. Tens de ser firme, João. Esta gravidez está a amolecer-te. Não te esqueças do objetivo. A voz de João. Não estou a amolecer, mãe. Só estou a ser cuidadoso. A voz de Carmo. O cuidado não te consegue milhares de milhões. O plano do acidente de anestesia é o melhor. Mais limpo para eliminar futuras complicações de propriedade. Ela não precisa de viver muito tempo depois de termos a chave. Um suspiro coletivo percorreu a sala. Um membro do júri tapou a boca. Carmo olhou para Lúcia com os olhos em fogo. E mais uma, bradou o procurador, a sua voz ressoando. Uma gravação de há 20 anos gravada quando o arguido João, como amigo da faculdade, visitou a casa da senhora Lúcia, enquanto a arguida Carmo, fazendo-se passar por uma consultora de catering, na altura, falava com ele à porta. A voz de uma Carmo mais jovem sibilando. Olha para aquela rapariga, João, a Lúcia. O pai dela implantou-lhe a chave lá dentro. Eu sei. Tens de ser ginecologista. Vais fazê-la apaixonar-se por ti. Vais trazer para casa o que é nosso por direito. Não me falhes. Era a prova irrefutável. Décadas de conspiração, planos de assassinato, intenções maliciosas, tudo gravado graças ao gênio paranoico de Ricardo Fontes. O advogado de João sentou-se sem mais nada a dizer. Não havia nada a dizer. O juiz leu o veredicto. Culpados de todas as acusações. Tentativa de homicídio, conspiração para cometer fraude, falsificação médica e sequestro. Quando o juiz o sentenciou à pena máxima de 25 anos de prisão, Carmo explodiu. Pensas que ganhaste? Gritou ela a Lúcia, debatendo-se com os guardas. Só tiveste sorte, estúpida. És igual ao teu pai. Vamos sair daqui. Vamos sair, João. João, pelo contrário, não se moveu. Apenas olhou para Lúcia com os olhos cheios de um horror vazio. O olhar de um sociopata apanhado. O seu único arrependimento era ter falhado. Lúcia devolveu-lhe o olhar sem medo. Abraçou Mateus com mais força. Tinha enfrentado os seus monstros e tinha vencido. A justiça legal tinha sido feita. Agora era o momento da justiça emocional. Passou 1 ano. A vida de Lúcia transformou-se. Mudou-se da casa cheia de más recordações. Agora vivia numa luminosa quinta junto a um lago toda de vidro e luz solar. As paredes estavam adornadas com fotos do seu filho Mateus, que se tornara um bebê saudável e alegre. Tia Marta vivia com ela, o seu rosto já não marcado pelo medo, mas por uma felicidade genuína, enquanto ajudava a cuidar de Mateus. A fortuna de Ricardo Fontes não ficou no banco. Lúcia, com a plena orientação de Alexandre, transformou a sua tragédia num propósito. Criaram a Fundação Luz Fontes. Não era uma organização de caridade comum. A fundação tinha 2 ramos principais. O primeiro, dirigido pela própria doutora Moraes, era o ramo médico. Forneciam serviços legais e médicos gratuitos a mulheres presas em situações de negligência ou abuso médico, especialmente por parte dos seus cônjuges ou familiares. A clínica da doutora Moraes era agora uma instalação de última geração que formava outros médicos para reconhecerem os sinais subtis do abuso encoberto. A segunda vertente, gerida por Alexandre, era a vertente legal. Geriam todo o patrimônio de Lúcia e financiavam agressivamente litígios contra predadores como João e Carmo. Eram o pesadelo dos burlões disfarçados de amor. A própria Lúcia era o rosto da fundação. Já não era uma vítima tímida. Era uma filantropa forte, a sua voz calma, mas firme. Uma defensora daqueles que não podiam falar por si mesmos.
Um dia Lúcia pediu a Alexandre para organizar algo. Uma visita a uma prisão de máxima segurança. Tens a certeza, Lúcia? Perguntou Alexandre. Não tens de fazer isto. Eu sei, disse Lúcia. Não é por eles, é por mim. O último capítulo. Lúcia e Alexandre sentaram-se numa sala de visitas estéril, separados por um vidro grosso. Duas figuras em macacões de cor laranja baça foram conduzidas para o outro lado. O tempo não tinha sido amável com Carmo e João. Tinham envelhecido drasticamente. Carmo, outrora tão elegante, tinha agora o cabelo ralo e desgrenhado. Os seus olhos estavam cheios de um ódio enraizado. João parecia pior. Estava magro. O seu olhar estava vazio. Os vestígios do seu carisma tinham desaparecido há muito tempo, deixando-o como uma casca miserável. As fontes da prisão diziam que se odiavam, culpando-se mutuamente pelo seu fracasso a cada momento. João nem sequer levantou a vista, mas Carmo olhou para Lúcia. Lúcia pegou no intercomunicador. Olá, Carmo. Olá, João. Carmo zombou. Vieste regozijar-te, desfrutar do dinheiro sujo do teu pai. Lúcia sorriu fracamente. Fez um sinal a Alexandre. Alexandre pegou no intercomunicador ao lado. Bom dia. Só queria informar-vos a ambos que o litígio civil terminou. Todos os vossos bens pessoais, a casa de Carmo, as contas poupança de João, a sua pensão de médico, até mesmo os móveis da vossa antiga casa foram arrestados como indemnização por danos. O rosto de Carmo endureceu. No entanto, continuou Alexandre, a minha cliente, a senhora Lúcia, é muito generosa. Os olhos de Carmo brilharam ligeiramente, uma estúpida esperança de que Lúcia tivesse piedade dela. Senhora Lúcia ordenou-me, disse Alexandre, que transferisse todos os vossos bens arrestados para o ramo mais recente da Fundação Luz Fontes. Chamamo-lo o Fundo Carmo e João para as vítimas de fraude médica. O vosso dinheiro será usado para ajudar as mesmas pessoas que vocês quase destruíram. Foi o golpe de misericórdia. Era um karma perfeito. João finalmente levantou a vista aos seus olhos, mostrando um vislumbre de horror. Carmo bateu no vidro com o punho. Cabra diabólica! Gritou ela. Lúcia finalmente pegou no seu próprio intercomunicador, a sua voz calma cortando os gritos de Carmo. Tinhas razão numa coisa, sogra. Eu tenho o meu ativo mais valioso. Tirou uma foto de um Mateus sorridente da sua mala e encostou-a ao vidro. Isto. Algo que nunca poderás tocar. Olhou para João, que olhava para a foto como se estivesse hipnotizado. E tu, João? Disse Lúcia em voz baixa. Eras médico. Fizeste um juramento de não fazer mal. Perdeste tudo. Não por causa do meu pai, mas porque te esqueceste do teu próprio juramento. Falhaste como médico, falhaste como marido e falhaste como ser humano. Lúcia levantou-se, olhou para Carmo uma última vez. Querias o legado da minha família? Bem, agora não tens nada. Lúcia e Alexandre viraram-se. Não olharam para trás. Saíram daquela sombria sala de visitas, enquanto Carmo continuava a bater no vidro. E João finalmente baixava a cabeça e começava a chorar em silêncio. Lá fora, o sol era deslumbrante. Lúcia respirou fundo o ar fresco. Estava livre, estava forte, estava a salvo. Entrou no carro. No banco de trás, Mateus dormia profundamente na sua cadeirinha com a tia Marta, a sorrir enquanto o vigiava. Lúcia devolveu-lhe o sorriso. A sua história tinha terminado e a sua nova vida tinha acabado de começar.